Se você precisa de um gerador na bomba d'água do seu condomínio e você não está sabendo nem por onde começar a olhar e nem quais variáveis você tem que entender sobre isso, você acabou de achar um vídeo muito completo, onde eu vou destrinchar parte por parte do que você precisa saber de forma super simples para conseguir decidir qual é o gerador ideal para o seu condomínio e para a sua bomba d'água. Obviamente que eu vou puxar um pouco da bola para o ecogerador a etanol, para que ele é de backup de energia sustentável, sem fumaça e mais econômico. Mas aqui eu não vou explicar só sobre isso, eu primeiro preciso que você entenda todas as variáveis antes de ter uma decisão. Vamos falar sobre gerador a etanol para bomba d'água de condomínio. Primeiro, começando pela real necessidade. Bomba d'água, ele entra no setor de grandes potências, tá? O que seria pouca potência? Pequenas oscilações de energia ou quedas prolongadas de energia são dois cenários diferentes. Se você tem poucas oscilações de energia em pouca potência, você pode ir para um no-break. É o que tem na sua portaria lá, né? Ou o que tem no seu escritório, tá? Mas agora, queda prolongada ou alta potência, como é a bomba d'água, não tem bateria. Eu já conversei com muita gente, a gente não tem uma solução hoje em dia que é viável de baterias para bombas d'água. Então, esse é já o primeiro grande ensinamento que você precisa entender, que não existe, esquece de buscar no break, banco de bateria, BES, UPS, o que quer que seja o nome para a bomba d'água, nesse caso aqui, tá? Então, grandes potências é ecogerador, como exemplo, bomba d'água, elevador, existem algumas soluções de bateria, mas são caros, ou um salão de festas com vários ar-condicionados, esquece, não vai ter alguma coisa de um inversor híbrido, por exemplo, que te dê segurança energética. É diferente de você poder ter 15 minutos de energia ou você poder guardar um pouco de energia para de noite. Aqui a gente está falando de segurança energética, você precisa ter confiabilidade de que vai ter 10, 20, 50 horas de energia para continuar rodando o que você precisa, tá? Os motivos quanto maior a potência, mais caro para uma bateria, quanto maior a autonomia, a quantidade de horas, mais caro fica também o banco de baterias e tem uma depreciação dessa capacidade de autonomia, porque as baterias com o tempo elas vão perdendo energia, assim como o seu celular, com o tempo ele vai ali ficando cada vez mais fraca a bateria, né? Já um gerador, ele aguenta uma potência, né? E ele tem um custo único por aquela potência. Você vai comprar um gerador de 50 kVA, de 100 kVA, é o tamanho de gerador, esse é o que chama essa potência, tá? E a autonomia dela vai depender do tanque, e o tanque de etanol não deprecia. Aí um adendo, geradores a diesel, o tanque de diesel com biocombustível, hoje em dia, que é obrigatório ter biocombustível em todos os diesel, eles estão depreciando, coloca 6 meses, no máximo 1 ano, que você, mesmo com aditivo, você vai perder aquele tanque, tá? E depois vai ter que fazer toda a limpeza ali dos biodiesel, sem falar, se você não fizer essa limpeza, vai travar a sua bomba e você vai perder o seu gerador a diesel. Os fatores, então, são potência, entenda. Potência, o que seria? Potência tecnicamente falando, tensão vezes corrente. Sabe quando a gente fala 110, 220? Então, isso é tensão. 220 vezes 10 ampere. Ampere é aquilo que tem também nos disjuntores, é um disjuntor de 10 ampere, por exemplo. Então, 220 vezes 10 ampere são 2.000 watts. Essa é a unidade de potência. Mas para você entender um pouco mais fácil, é como se fosse o peso. É o peso. Quanto mais pesado algo mais difícil é de carregar, tá? Então, o gerador, ele carrega bastante peso, tanto que a gente chama isso de carga elétrica, né? Os tipos de carga são o seguinte, aqui eu já trouxe direto as cargas da bomba d'água, que é o que a gente está estudando agora, né? Elas nem sempre são constantes. A bomba d'água, ela tem um grande problema, que na hora que liga ela pesa bastante. Pensa, por exemplo, quando você vai tirar uma caixa do chão. Tipo, você tem que dar aquela forcinha, quando você vai levantar da cama, tem que dar aquela forcinha para depois abraçar a carga e aí fica um pouco mais fácil de carregar. É exatamente assim uma bomba d'água, tá? A bomba d'água dá um pico de corrente, que é o que a gente chama, que é a corrente nominal fica muito grande, e aí depois ela volta para uma corrente de pico muito grande, depois ela volta para uma corrente nominal menor. Por que eu estou falando isso? Porque você vai lá na sua bomba d'água e você vai pesquisar no Google, 3 cavalos é a minha bomba d'água. Bomba d'água de 3 cavalos, quanto é no Google? Quantos são 3 cavalos em quilowatts?
2,2 kW. Nossa, é super pouco. Eu recebo orçamento todos os dias com essa pergunta. Eu preciso de um gerador de 3 kW, ali arredondando, para minha bomba d'água. Não existe bomba d'água com 3 kW. A bomba d'água de meio cavalo já não é 3 kW, tá? Então ela não tá errado isso, por causa desse pico. O gerador, ele precisa ter a capacidade completa de qualquer corrente, mesmo que ela seja 1 milésimo de segundo. É 1 milésimo de segundo, ele vai precisar ter a potência completa. Então, aqui, se você for olhar esse gráficozinho ali, você vai ver que, em média, é de 8 a 12 vezes a corrente nominal. Em outras palavras, se você calculou que os seus 3 cavalos são 2,2 kW, você precisa, no mínimo, em média, multiplicar por 10 vezes esse valor. Então, precisa de 22 kW. A diferença de um gerador de 3 kW para um gerador de 22 kW é enorme. São geradores totalmente diferentes. Esse é o grande, principal erro que eu vejo todos os dias aqui nos orçamentos da Liconic, tá? O gerador que você precisa nesse cenário aqui é um de mais ou menos 22 kW. Quais são? Só para vocês entenderem algumas variáveis disso. Eficiência do motor, se o motor ele é só com um contator que ele liga direto na rede elétrica, ou se ele tem um inversor de frequência. Um inversor faz com que ele tenha um pouco mais, seja menos ineficiente, então ele tem menos pico de corrente, enfim. Chame um técnico para analisar melhor isso, mas já saiba que se o técnico está te falando que você calculou 2 kW, o técnico está te falando que precisa de um de 20, é esse o motivo, tá bom? E aí aqui, só para você não errar também, vamos falar um pouco sobre todas as variáveis de instalação. A instalação é algo muito crítico de gerador e precisa ser conversado. A distância do local do gerador até o painel elétrico é uma grande variável. E ouve isso, porque isso vai fazer com que você reduza o seu custo caso você vá tentar decidir sobre isso sozinho. Fios, principalmente fio de gerador, que são cabos muito grossos, eles são muito caros. Então, se você quiser colocar o gerador lá do outro lado da fábrica, lá do outro lado do condomínio, você vai pagar caríssimo por esse cabo e por essa mão de obra de instalação. Tá bom? Então, o ideal é o gerador estar o mais próximo possível do disjuntor do equipamento que você quer. Se você está instalando numa máquina, tenta olhar o disjuntor que desliga a máquina. Se você está instalando numa bomba d'água, que normalmente é esse quadro de energia aqui, tenta achar o disjuntor da bomba d'água e é o mais próximo desse disjuntor que você vai tentar colocar o seu gerador, ou, em outras palavras, o quadro de transferência, tá bom? Mas o gerador em geral também é necessário. Aí, quadros antigos vão ter outra cara aqui, né? Mas a primeira dica é tentar colocar o gerador mais próximo. É necessário um local com circulação de ar, principalmente para geradores a diesel, que tem aquela fumaça preta horrível, que chama de particulado suspenso. No caso dos geradores a etanol, eles não têm fumaça, inclusive eles não pagam a multa da Secretaria de Verde e Meio Ambiente, que hoje os geradores a diesel estão pagando desde 2020, do mês de 2025. Também é interessante colocar no local com proteção de chuva, de pedras e tudo mais, né? No caso do ecogerador, a gente tem uma carenagem EcoSilent que protege também de ambientes externos, mas geradores a diesel também comumente tem isso, né? O ruído e fumaça também são coisas que têm que ser adereçadas na questão do gerador. No caso do etanol, o ruído é muito mais baixo, não tem fumaça, mas o gerador a diesel tem que ser considerado isso. A base concretada é também necessária, não adianta você tentar colocar em qualquer lugar, porque ele precisa de uma base concretada, principalmente porque é um equipamento com alto peso, os geradores a diesel são ainda mais pesados, tá? Então tem essa complicação, e precisa de uma bacia de contenção. Bacia de contenção é porque caso caia algum líquido, né, se estoura ali o cárter do motor e desce óleo, para que você não receba uma multa ambiental porque aquele óleo está caindo na grama, tá bom? Então aqui tem a base. Os geradores a diesel usam essa base concretada que é mais cara de fazer, porque ela precisa de uma treliça completa. No caso dos geradores a etanol, eles são projetados para ir em cima de sapatas. Essas sapatas conseguem ser apenas chumbadas no chão, fica bem mais barato de instalar. Aqui a gente tem alguns exemplos de aplicação de geradores de médio e pequeno porte. Eu não tenho nenhuma imagem aqui do grande porte, mas de instalações que, como por exemplo, aqui você viu que a gente tentou colocar o mais próximo possível do painel elétrico. Aqui você viu que a gente colocou uma proteção para o geradorzinho, e aqui a gente tem uma base com essas sapatas.
essa sapata de concreto aqui, né? Vamos fechar tudo aqui dos fatores, entendido então a real necessidade de potência, entendido o que é energia, entendido os fatores, vamos falar de modelos de geradores, né? A gente pode ter alguns geradores aqui, o cenário diesel é o mais convencional, não existe geradores a gasolina nessa porte de média potência, tá? Então a gente já começa no diesel. Eles até então eram muito confiáveis, tá? Mas a gente está tendo ali o problema hoje em dia com o diesel, já vou até começar de baixo para cima, do biodiesel no diesel convencional. O biodiesel está criando essa borra, esse lodo que trava os geradores e aumenta o custo de manutenção e pode fazer com que você tenha que fazer mais vezes a manutenção e vai ficar mais caro fazer a manutenção. O preço do diesel também, hoje em dia está deslastreado do preço do etanol, inclusive agora o etanol não oscila mais com o preço do diesel, desde da guerra do Estreito de Hormuz lá, então o preço do diesel também é uma coisa a ser considerada e a fumaça do diesel é algo a ser considerado. Existem geradores a diesel muito baratos, cuidado com o custo de manutenção, porque quanto mais barato, mais manutenção ele vai dar. Os geradores a gás, eles têm um preço elevadíssimo, peças de mercado que também são caras, embora é possível serem de médio fácil acesso, e ele necessita de uma infra de gás, se possível de gás da rua, se não de gás interno. Mas, considerado o preço elevado, se você já tem rede de infra de gás dentro do seu condomínio principalmente, aí até tem um preço interessante, porque aí o gás fica mais prático. E a autonomia é infinita, porque você está ligado na rede de gás ali, né? Vamos falar sobre banco de baterias. Eles são práticos para baixas potências. Você tem ali uma iluminação pequena, uma portaria, é um modem de internet. Cara, vai no no-break, compra um no-break, pode ser o mais barato ali, cara. Ele vai. Você vai ter que trocar a bateria dele a cada ano, a cada 2 anos. Não tem problema, não vai dar tanta manutenção assim. Ou contrata alguém que faça manutenção preventiva. Nós temos contatos aqui de parceiros que conseguem fazer isso. Mas eles depreciam com o tempo e o custo é linear, conforme maior a necessidade de autonomia, maior quantidade de baterias e, consecutivamente, maior custo disso. Já o ecogerador a etanol, ele tem uma energia de emergência extremamente confiável, porque ele é movido a biocombustível etanol, que não estraga no tanque. Sim, ele liga no frio, tá bom? Geradores stand-by tem sistema de pré-aquecimento de bloco, justamente para conseguir já entrar em funcionamento e ele já está pré-aquecido, gasta ali quase nada de energia para ficar nesse nível de aquecimento, e isso também auxilia o etanol. Se ele estivesse gelado, como a gente tem em sistemas transportáveis, também ele liga com o sistema a gente tem um sistema de ingestão eletrônica, né, que faz com que ele ligue de forma bem eficiente. Ele é um custo mais acessível do que o equipamento, né, mais acessível do que o gás. Ele não tem fumaça, né, como os geradores a diesel. Ele é um combustível renovável, sustentável, barato, e é uma estratégia, né, nacional de combustível e de energia sustentável. A manutenção é simplificada, é muito simplificada. As peças tem em todo o local do país. Nós desenvolvemos esse equipamento justamente para que ele seja acessível a toda a população nacional, e nós temos uma manutenção acompanhada pela Licorne no nosso pacote de locação com manutenção 4.0, tá bom? E uma operação monitorada por IoT, tanto nos nossos sistemas proprietários quanto nos sistemas também terceirizados, como de grandes fabricantes como a DeepSea. Existem algumas alternativas híbridas de inversores solares, com bancos de bateria e com a rede da concessionária e até com geradores. São soluções interessantes, mas normalmente elas têm um custo pouco acessível, embora seja a solução mais bonita aí, né? E aí vamos revisar rapidamente alguns erros comuns nessa escolha, como a gente já olhou. Então, dá uma olhada não só no custo do equipamento, mas no preço, né? Porque no custo do equipamento, mas no ciclo de vida que ele vai ter. Geradores a diesel muito baratos, baterias muito baratas, tem um ciclo de vida muito baixo, vai te dar muita dor de cabeça. Se você não fizer o levantamento correto da energia, das cargas, como é o da bomba d'água, você pode acabar colocando menos potência necessária do que seria necessário ali. Então, chama um eletricista, ele vai te mostrar o quanto que é o pico de corrente daquele equipamento, e aí sim a gente pode calcular sobre qual é o equipamento ideal para vocês.
Não esquece a manutenção, né? Preventiva e corretiva são custos altos e preocupantes que você vai ter diariamente, e não prevê os custos de logística de reabastecimento, tanto no diesel quanto no etanol e tanto também no gás, né? Que dá para você fazer o transporte de gás com caminhão, mas não é tão eficiente, né? Não esquecer de ruído e emissões, o projeto também de instalação, que em alguns momentos, principalmente geradores a diesel que são muito pesados, você tem que entrar nele com um muque, que chama, né? Aquele caminhão que pega assim com um bracinho hidráulico e passa por cima do portão. Isso daí é super crítico. Se cair o equipamento do muque é complicado. Não é tão simples quanto vocês imaginam levantar um equipamento pesado e colocar ele distante do caminhão. Então, às vezes custa caríssimo fazer esse trabalho, tá bom? Ou entrar dentro do estacionamento, você tem que ir empurrando o equipamento, não é tão simples assim, né? Então, escolher uma solução grande demais ou pequena demais também é um erro comum. Vamos agora falar rapidamente sobre o custo-benefício de comprar e alugar. Eu falei bastante agora há pouco sobre manutenção, cuidado com a manutenção. Se você fizer a manutenção errada, você vai acabar pagando para substituir as peças, principalmente no gerador a diesel, que agora, cuidado, a cada 6 meses tem que trocar e limpar o tanque de diesel por causa do biodiesel. Pesquisa isso na internet, você vai ver como isso é um problema novo e preocupante, tá? E, no final das contas, comprar ou alugar, se você é uma indústria ou se você é um condomínio e você não quer se preocupar você quer pagar como se fosse um seguro, sabe o seu seguro do carro que você paga todo mês para não precisar usar? Então, pague para ter segurança energética. É por isso que a locação verde da Liconic tem esse propósito de trazer a confiabilidade de que você sempre vai ter o equipamento funcional para te gerar energia sem que você se preocupe com nada, sem que tenha nenhum custo a mais. Se vocês quiserem saber mais sobre o ecogerador a etanol, entra no nosso site www.liconic.com.br. Se você tem necessidade de um gerador estacionário, a gente tem as soluções para você. Se você tem a necessidade de condomínio, nós temos pacotes de manutenção 4.0 para condomínios. Se você tem necessidade de geradores pequenos para campo, para indústria, para construção civil, inclusive com certificado verde, nós também temos soluções de geradores portáteis. E se você é do setor industrial, nós temos soluções de geradores especiais a etanol para locomotiva, para o setor marítimo, mineração, aeronáutico. Então, tudo isso a gente já trabalhou e a gente tem alguma solução para vocês, seja um produto nosso, seja um produto de algum parceiro que venda essa solução. Então, acessa lá o site da Liconic, segue a gente no Instagram, em todas as redes sociais, liconic.tech, e segue eu também, joves.arruda. Qualquer coisa, estamos lá pelos contatos. Um abraço.